Hoje, dia 6 de novembro de 2017, o programa Memória História Oral da Fundação Aquino e Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, entrevistando o senhor Ademir Fontana. Ademir, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar com os seus dados pessoais, ok? Nos diga seu nome completo. Ademir Fontana, só. Nome dos seus pais. Meu pai, Arlindo Fontana. Minha mãe, Júlia Corte Fontana. Okay. Local e data de seu nascimento. Santos, 14 de agosto de 47, 1947. 70 anos atrás. Quando do seu nascimento, seus pais se falam o quê? Como assim? O que faziam? Trabalhavam no quê? Bom, eu sou filho de proletariado. O proletariado da década de 50. Né? Eu me conheço por gente já em 50, não em 47, nem em 48. Mas aquele proletário, meu pai era estivador, e quer dizer que a condição cultural ou de educação era detentor do primário, a minha mãe exatamente, meu pai estivador, tinha feito o curso primário, e a minha mãe, uma dona de casa, com também um curso primário e com toda a cabeça que uma pessoa que ela talvez tivesse sido nascida posteriormente, talvez ela tivesse sido artista ou qualquer coisa assim, porque a mamãe, quando eu comecei a fazer alguma coisa de desenho, foi a minha mãe. Isso. A época do seu nascimento, moravam em bairro? Eu nasci na Casa Saúde de Santos, mas o papai e a mamãe moravam na casa da minha avó, que era Vila Nova. Que meu avô era comerciante de frutas no mercado municipal. Depois tive alguns outros parentes que seguiram mais ou menos essa tradição. Mas, de qualquer forma, eu sou filho da Vila Nova. Hoje, Vila Nova, naquela época, a gente falava mercado, isso. E você viveu ali até que idade, mais ou menos, no bairro? Não, ali eu não vivia, ali eu só nasci e logo em seguida meu pai comprou uma casa e nós mudamos, quer dizer que isso, não sei, isso é o que se diz, e nós mudamos e eu fui criado então, por isso que eu disse que eu fui criado dentro de um padrão proletário dos anos 50, porque era completamente diferente do que se pode dizer de proletário hoje em dia, né? São duas facetas diferentes de proletariado. Mas eu sou filho desse tipo de condição social e, graças a Deus... Onde era essa casa que o papai comprou? Era já mais para lá, era o que se chama hoje de... às vezes falam... A cidade ainda não vinha muito para cá, para esse lado, né? Mas era ali para perto da Afonso Pena, entendeu? Então era... Até Afonso Pena pode ser chamado de Boqueirão, depois de cá para cá já é... Não era Macuco, mas a tal da encruzilhada é que seguia até lá embaixo. E Macuco passava a ser da Manuel Torinho, aquela coisa, para lá, porque invadia toda aquela região que depois o Cais tomou conta, aquela coisa, lá que era o Macuco. Aí para depois chegar em... Eu já conhecia a Aparecida, mas não sei nem de que ano é que é. Então, Ademir, conta um pouco da tua infância para a gente. Onde você estudou? Pois então, eu gosto sempre de ressaltar essa história do proletariado, porque eu acho tão legal, porque meu pai e minha mãe tinham essa condição de entender que os filhos tinham que estudar. Você tem mais irmãos? Tenho. Então eu tenho um irmão mais velho
e tenho uma irmã mais nova. Eu sou o padrão meio, né? Eu sou... E aí disso, o meu irmão era uma criatura muito mais resistente a tudo isso, né? Bem mais danado, né? Então eu já tinha a experiência de ver e entender que ele já se criava um certo temor com ele não estudar e tal, mas estudou. E eu já fui mais incentivado à escola. Então eu entrei num colégio chamado Ateneu Santa Amélia, que era, na época, junto ao externato Santa Rita, eram os dois melhores colégios primários que era assim a denominação, né? Esse ensino fundamental começava com o primário, e esse Ateneu Santa Amélia, que era dirigido, e o dono desse lugar era o professor de José Lopes. Ele deu aula durante um bom tempo, e se eu sei alguma coisa assim com relação a português e essas coisas todas assim, eu acho que a maior porcentagem foi devido a essa criatura que era José Lopes, que era Não era José de Oliveira Lopes, não? Seria mesmo? Foi Taquino Silva depois. Isso. Ele era professor maravilhoso. Tinha um colégio, esse colégio ele capitaneava isso com uma qualidade. Até me lembro de, muitas vezes, o Milton Teixeira, quando inventou o Santa Cecília, foi em frente à minha casa. Silva Jardim, esquina com a Rodrigues Alves. Muitas vezes ele perguntava para mim, e eu me lembro que o Santa Cecília, já quando foi fundado, ele veio já com umas características bem que eu já havia encontrado quando entrei para estudar no Ateneu Santa Amélia. Era sei, 53, o Ateneu Santa Amélia tinha, eu fazia Jardim da Infância. E o Ateneu Santa Amélia tinha teatro. Já tinha aula de teatro? Não aula, mas tinha o espetáculo que se montava, já se organizava coro, entendeu? Com figurino, teatro que se fazia figurino com papel crepom, né? Ele era esse José Lopes e a Amélia, a irmã dele, ele eram inovadores nesse sentido, né? Daí eu saí e entrei no Colégio Canadá. E aí estudei 6 anos no Canadá. Ginásio e 2 anos do que era chamado de científico. Fui um aluno mais ou menos decente, né? Durante todo esse tempo. Não era o mais... Já nos anos 60. 59, 60, 61, 62, 63 e 64. Em 64 eu fui para São Paulo e fiz o 3º científico em São Paulo, e já com 1 ano de cursinho, não é? No primeiro arrisquei um vestibular de antemão, quando terminei o científico, e não entrei, passei para a eliminatória, mas depois eu não fiquei com média para entrar já para o curso de arquitetura, que era o que eu estava tentando. Aí fiz 1 ano de cursinho e depois entrei na arquitetura em 67.
e terminou. Conta um pouco para a gente, desculpa, conta um pouco para a gente desse período teu de adolescência, de entrada nos anos 60, como é que você via a cidade, como é que era aquele momento, para a gente deixar marcado. A cidade era efervescente, né? O colégio do Canadá também, né? Toda a história do Canadá, para mim, foi bastante significativo, porque eu acabei estudando primeiro com, acho que era mais ou menos a nata da cidade de Santos. Estudou no Colégio Canadá. Na época que eu estudei, era realmente o colégio top, vamos dizer assim, né? Em material humano, tanto o discente quanto o docente. Quer dizer, que eram duas áreas maravilhosas que o Canadá ostentava. O Canadá ostentava Célia Zaragoza, Padre Geraldo, o Silvio Andraus, que foi um professor de matemática de primeiro mundo, enfim, era que é da Unisantos, enfim, era todo mundo, assim, de responsa mesmo dentro do ensino em Santos, e eu enfrentei essa barra legal, né, que eu nunca repeti de ano, sempre foi legal, e o que eu te digo mais precisamente foi a minha descoberta como pessoa, como gente. Eu tive a sorte de conhecer umas pessoas na época extremamente legais, assim, culturalmente falando, né? Eu com 16 anos eu conheci o Serafim Gonzalez, por exemplo, quando eles estavam tentando, aliás, montamos o Pluft, o Fantasminha, no Canadá, que foi a fundação do TVEC, essa coisa toda. E junto com isso, o Ney também foi amigo meu de classe, né, de colégio do Canadá. Ele morava perto de casa. Eu conheci o Ney quando entrei no Canadá. Ney Latorraca. Tinha um grupo lá, o Bruteca, né? O grupo teatro do Colégio Canadá. Isso foi um pouquinho mais para frente, mas fizemos essa. Então, nessa leva era a Eliana, a Jandira, a Martini, são todas pessoas que nessa área. Quando eu entrei na faculdade, eles entraram para fazer a EAD, que hoje é a Pinacoteca de São Paulo e tal. Que é da USP, né? O curso foi absorvido pela USP e tal. Enfim, com o conhecimento disso, então, o meu deslocamento foi mais ou menos natural, né? Para essa opção de arquitetura, né? Uma pessoa que começa com 16 anos a fazer alguma coisa. Eu fui criado também, eu acho que isso tem um pouco a ver. Eu fui criado a minha profissão de fé seria, eu nasci numa família católica, sou católico de nascimento, família da mamãe, família do papai. Agora, há um belo momento da vida, quando a minha irmã era ainda muito pequena, e eu era um garotinho, a minha mãe resolveu conhecer a igreja evangélica e nós somos. Então eu e a minha irmã fomos educados dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica, na verdade, o primeiro dia que eu fui, que eu me lembro que era bem pequeno, eu encontrei lá o que eu encontrei quando entrei no jardim, no Ateneu. Era a mesma situação. Então, o encantamento, que eu garanto que na época houve, né? Ele era, primeiro, ler-se evangélico dentro de uma forma completamente diferente do que a gente fala hoje quando fala evangélico, né? São duas coisas diferentes também. Até isso mudou, né?
Então, eu agradeço muito essa coisa, porque, na verdade, eu quando vi aquela escolinha, aquela coisa, tudo que eu queria na minha vida era uma escola dominical. E para falar de umas outras coisas e tal, mas eu estava muito flanelógrafo da nossa época de escola, né? Eu tinha aquelas figurinhas e a pessoa contava aquela história. Aquilo para mim era uma coisa. Então, me vi já desde orientado para fazer. Fiz o teatro na igreja, eu tocava harmônio, porque com isso tudo também fiz música em 2 conservatórios que não existem mais. Eu fiz acordeon, fiz um pouco de piano e um pouco de acordeon, porque eu não toco mais nada e nem sei mais nada, mas de qualquer forma eu me formei em acordeon no colégio, no conservatório Edir Meirelles, que era na época o conservatório para o instrumento, o que havia de mais, né, categorizado e tal. Onde ele ficava? Onde era? Na Conselheiro Népias, quase em frente a Mato Grosso. A casa está lá em pé até hoje. Uma casa bem antiga, do século XIX. É bem interessante a casa que tinha um sótãozinho, assim, muito interessante. Eu vivi bons momentos ali, porque eu era muito moleque. Nessa época tive um teatro de fantoche, íamos para o Anália Franco fazer a apresentação para os meninos, tinha um orfanato ali, uma coisa. E assim eu fui me encaixando nessa área. Aí fiz o Teatro Amador aqui em Santos, na época que o Teatro Amador de Santos era um teatro de peso, graças a Deus eu pude, né? Antes de ir para São Paulo. Isso antes, quer dizer, na época em que estou me preparando para a saída né, uns anos aqui, mas já indo para lá, isso é 64, 63, né? Teve uma coisa bastante engraçada nessa luta. De repente fizemos o Clube de Arte, que seria ali, o terreno está ali do lado do Centro Espanhol, não tem uns terrenos ali, nem me lembro exatamente o que tinha. Tinha uma propriedade, assim, uma casa qualquer. Uma casa no fundo. Bem no fundo. Um casarão, meio de fazenda, né? Mas de um andar, não era casarão de escadaria, nada disso. E ali foi feito o Clube de Arte. Emanuel Leon também, acho que estava nessa jogada. Então, e quem inaugurou? O tablado, na verdade, o Clube de Arte estava fundado ali, nesse casarão, e então fomos inaugurar o tablado. O tablado era um tablado na frente dessa casa, com o Prufit, o Fantasminha, Maria Clara Machado, que ficou, porque o tablado do Rio de Janeiro também era meio chegado à história da Maria Clara Machado. Então ficou aí uma montanha de coisas que ficaram na memória. E fomos nós que inauguramos essa. Você lembra do ano que foi inaugurado o Clube de Arte? Olha, se eu não me engano, acho que 63 ou 60. Já começo dos anos 60. No início dos anos 60. Como fisicamente, né? Assim, uma coisa. Era que nem um clube que tinha aqui em Santos, não sei se vocês já ouviram falar em Clubeco. Já. Em Clubeco? Qualquer pessoa da minha idade. Não estou dizendo que você seja, mas participou um pouco dessa história. Era uma coisa. Eu gostava muito dessas coisas, sabe? Dessa reorganização, assim, né? Então, esse clube era uma barraca de praia, e esse clube era um X de pessoas que faziam 3 ou 4 festas por ano. Essas festas eram realizadas em casas que já não moravam mais pessoas, que as pessoas tinham mudado para um apartamento, quando começaram a subir os casarões de Santos. E eu,
por uma benemerência de algum amigo, de alguma coisa, no caso, acabei ficando sócio dessa gangue muito bem intencionada, né? Que era por causa dessas festas, que essas festas eram uma fantasia. Então, eu sempre gostei muito dessa história das fantasias. E nesse clube de arte, uma vez, teve um curso de caracterização teatral. E, mediante isso, falei, bom, eu vou fazer essa geringonça. A Mara, mulher do Serafim, assim, me faz, porque a Mara também era excelente maquiadora. E ela, Ademir faz, porque é sempre bom, né? Porque para o grupo de teatro sempre é bom. E fui fazer. E o TCC do tal do curso era que você escolhia um personagem de alguma literatura que a gente tivesse feito uso durante o período. Paulo Lara é quem dava o tal do curso. Uma pessoa extremamente incentivadora do teatro. O Teatro Amador de Santos, com certeza, depende muito do trabalho de algumas pessoas, e essas pessoas, uma delas é o Paulo Lara. Eu, por cargas d'água, muita gente foi lá, e cada um fez o seu personagem, eu nem me lembro de todos, mas me lembro muito do Jorge, que fez o Leão do Mágico de Oz, e fez aquilo tudo muito interessante. Ele tinha feito o Leão, eu falei assim, eu vou fazer um fauno. Não muito chegado ao punk do Sonho de uma Noite de Verão, mas de qualquer forma, um fauno, com chifre e tudo. Você tinha que fazer isso mais ou menos, se organizar como tal, porque essa maquiagem fazia parte do curso e era aberto ao público, então as pessoas puderam ver desde o início como é que isso funcionava, e por final das contas, tudo feito, tudo mostrado, tudo muito bonito, inventaram, vamos pedir um dinheiro para o clube de arte, vamos sair de sacolinha pela rua. Essa saída pela rua incluiu um bonde de camarão. Agora você pode imaginar. Isso em 60 e nada. Entra aquele leão que mais parecia uma leoa. Aquela coisa, você sabe. Aquele chifre dourado. Eu vou contar uma coisa para você, não sei como é que minha família, não sei como é que não desistia de mim. Mas, enfim, andei no métier bem cedo e com bastante competência, porque eu não fiz nada de abelhudo, não fiz nada que eu não tivesse querido fazer, e nessa condição fui para São Paulo. Nesse período exatamente, qual era a visão que você tinha do Carnaval de Santos? O carnaval eu achava lindo, porque o carnaval era uma coisa meio boa na minha casa. O carnaval sempre foi do bem, é uma coisa na minha casa. Meu pai era o organizador da mesa no clube, então minha mãe se encarregava do que a gente ia comer a noite inteira no clube, e tinha a compra da caixa de serpentina, que era um engradado de madeira, onde vinham todos os pacotes, e os 2 sacos de confete, as latas de lança-perfume, que tinha a média e a grande, né, da lança-perfume. A molecada ficava com as médias e os adultos com as lança-perfume. Aquilo ficava tudo em cima da televisão, sabe? Era uma delícia, mas a gente não fazia nada com qualquer... que não for, carnaval de salão. E o curso, e na minha casa, então o carnaval era carnaval. Então,
Eu nasci dentro do Santos Futebol Clube, eu acho. Meu pai era santista roxo, então me lembro das primeiras coisas de carnaval na minha cabeça. Eu me lembro daquele elemento vazado daquela parede do Santos Futebol Clube. Eu me lembro daquilo. E o som que saía no cangote do meu pai, com aquela máscara de plástico. Lembra que tinha um veludinho em volta assim? Que era para lança-perfume não pegar no olho, que aquela máscara foi inventada para isso. Ele não deve estar entendendo nada do que eu estou falando. Mas é verdade. Isso é a mais pura verdade. Aí depois foi tudo. Eu então era em todos, né? Porque carnaval de rua? Pois então, começou com essa história do curso. A minha mãe tinha paixão pelo bloco Agora Vai. Os meus primos eram assíduos dos chineses do mercado, porque, afinal de contas, a origem teria sido lá, e assim foi. Então, a gente assistia muito o desfile quando era no Gonzaga, na Cordinha, eu sentado na calçada. Tinha um tio meu que foi o que continuou a trabalhar no mercado, esvaziava o caminhão e punha a bunda do caminhão virada para a Praça Zé Bonifácio, para a gente ver o Agora Vai. Era um camarote, meu querido. E pronto, esse era o carnaval da época, era a visão que eu tinha disso, né? Mas eu já ensaiava a decoração, eu já começava a me interessar muito. Ajudei muito o irmão da Mara, a mulher do Carlos Pinto, do Serafim Gonzalez, porque ela foi irmã de um dos maiores decoradores que eu conhecia, assim, de baile oficial, que era o Fritz. E era um barato. Ele que fazia aquele 15 antigo, lembra? Aquela coisa. Eu cheguei a fazer 1 ano só lá. Depois que... Da Marcílio Dias Contreras? Não. Quando o 15 não, o Sírio Libanês. Onde, ali em cima do Atlântico. E o Fritz fazia, todo ano ele vinha lá de Campinas para fazer o danado do baile. E eu ia lá para ajudar na equipe, para fazer. Eu só queria ver a sacanagem, né? Como é que aquilo tudo era feito e tal. Então, para mim, era tudo muito... Foi muito inspirador, na verdade, né? E é disso que eu digo que na hora eu tenho mais a agradecer, porque, graças a Deus, eu não lidei com o Zé Mané. O Zé Mané, principalmente nessa época, não vingou, não. Então, eu fazia essas coisas. Fazíamos um grupo de fantasia para o baile, quando íamos ao baile. E nisso a gente ia, enfim... transcorri legal nisso, né? Desenhava a roupa do povo, aí comecei a desenhar o figurino. O primeiro carnaval que eu desenhei, que eu fiz alguma coisa, foi um carnaval da Brasil, Patropi, em 1969. Eu desenhei umas coisas para o carnaval, não sei nem... Me parece que o Brasil até saiu bem, não sei se foi porque eu desenhei, nessa época eu era meio artista, vamos dizer assim, né? Nem nada, é que eu já estava enfiado no Carnaval do Rio de Janeiro e eu ia embora para o Rio de Janeiro, não ia ficar fazendo... Sim, você desenhou as fantasias. É isso, como carnavalesco, aquele carnaval da Brasil, que foi o primeiro carnaval que eu desenhei, foi em 69. Aí depois eu ia todo ano para o Rio de Janeiro, mas ia para a X9, na época que a X9 dos anos 70, que ela fez uma série de vitórias, foi quando ela foi para aquela quadra lá, que ela foi dona durante um tempo. Tudo isso eu frequentava, mas chegava na hora do carnaval, eu ia embora para o Rio de Janeiro. Esse primeiro carnaval que você fez na Brasília, então você só desenhou e fui embora, mas isso não foi a única vez, não. Teve outras vezes que eu fiz a mesma coisa. Bastava eu ver que o bastão tinha caído da minha mão, eu já saía, porque eu sei que quando emperra é coisa ruim.
Você sabe bem também do que eu estou falando. Se tiver um senão, eu já não me sinto legal. Por isso até a interferência do carnaval, que não é meu, quando eu não sou o feitor daquilo, posso ser o feitor de barracão, mas não o feitor da... porque eu acho que isso é quase que fundamental para quem faz, né? E a maioria das coisas hoje é um déjà vu do cacete, tudo é muito igual, e todo mundo se deslumbrando com qualquer coisa. E essas coisas eu já fazia meio de intuição, meio de nada. Quer dizer, eu era rato de... Você imagina que na época que eu estava no primeiro ano de faculdade, eu acho, e o Ney no primeiro ano da IAD. Eu acho que foi no primeiro ano, acho que foi em 67, 68. Eles veio a Comédie Française para o Teatro Municipal de São Paulo. E a Comédie Française, quando chega no lugar lá, ela requisita, logicamente, dentro da área, ela requisita pessoas para trabalharem, né? Você pode ter certeza absoluta que eu fiz, eu não era estudante da IAD, mas eu fui fazer esse bastidor da Comédie Française, para entender um pouco o que era. Então, eu fui sempre uma pessoa muito interessada e sempre me meti de olheiro na coisa, sabe? Assim, eu sempre estava... Então, eu era meio rato. Você fazia faculdade em São Paulo? Em São Paulo, eu fiz Mackenzie. E arquitetura. Fez os 4 anos, né? Você imagina, eu fiz 5 anos, são 5 anos, E você imagina, com essa origem toda que eu estou te contando, morei em São Paulo, meu pai financiando, quer dizer, quando eu digo que tinha que abençoar a cabeça do estivador que conseguiu isso, é uma coisa meio, não é brincadeira, né? Então eu estudei, eu era o único que morava sozinho, enquanto fazia faculdade. Então toda a bandalheira também era na minha casa, porque era o único que estava sozinho, não tinha o rigor da... Então com isso eu batalhei legal os arredores dessa história toda, né? Tinha às vezes eu pulo, não estou pulando muito a época, a cronologia está mais ou menos certa. Essa história de quando eu comecei a me interessar pelo carnaval, mesmo que foi nessa época da Brasil, depois eu comecei a achar que a ajuda pode ser... Mas eu ia para o Rio de Janeiro, então eu tinha que fazer alguma coisa no Rio de Janeiro. Então eu fazia as roupas para ir para o Teatro Municipal, o baile do Teatro Municipal, mas não para concorrer, não, para ir brincar o carnaval. E eu ia em todos os bailes, Copacabana. Então eu via tudo isso, entendeu? Se eu pudesse forçar um pouquinho essa história toda, e lá eu conheci as pessoas do Rio de Janeiro, conheci gente deslumbrante no Rio de Janeiro durante toda essa época que eu passei os carnavais lá, porque no Rio de Janeiro, querido, eu só não fui carnavalesco. O resto eu fiz de tudo e não pus vestido. Até tenho vontade de colocar um dia no Rio de Janeiro, com 70 anos talvez, né? Mas não coloquei. O resto, você pode ter certeza que eu fiz de tudo na época do carnaval. Todos os bailes, toda aquela pederastia enlouquecida do Rio de Janeiro no carnaval, tudo aquilo eu fiz. E porque... você conheceu muita gente legal, que você me falou, né? Você conheceu muita gente legal, né? Mas com isso eu conheci. Fala um pouco dessa gente. Eu conheci. Todo esse mistério veio justamente com esses canadenses, esse comportamento carioca, essa coisa que eu adquiri bem cedo, logo que fui para o Rio de Janeiro.
E eu entendia por que os canadenses estavam, porque eles estavam fascinados com as tiras de plástico, de esparadrapo. Eles faziam, Hollywood não sabe disso, como é que vocês sabem disso, né? Porque eles achavam o máximo. Aquela coisa, não saía da casa, os caras estavam podres, não tinha uma pena na bunda mais, estava tudo aqui. Então, todas essas coisas fazem o carnaval no Rio de Janeiro ser o que é, né? Correr da polícia, na época que, né, tinha uma tarde de domingo de carnaval, tem um bar chamado Alcazar. Na verdade, o puteiro era ali, durante o dia, a praia, a gente chamava da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Era ali perto do Copacabana Palace, para lá e para cá, assim, ali era a bolsa, ali era a cotação geral do Carnaval Carioca. Então tinha uma coisa assim, a gente mais ou menos se organizava, então ficavam umas pessoas, e tinha esse bar, que ficava em frente, assim, lá na calçada, porque a gente sabe que tinha uma hora a polícia ia baixar, para acabar com a festa. E era muito divertido. Então a gente fica, para quem estivesse no bar, a polícia não era louca de tirar de dentro do bar. Então a gente se mantinha na praia e 2 ou 3 ficavam desde cedo no bar fazendo o ponto. Aí quando era 3 e pouquinho começava a coisa, você sabe. Era uma coisa inacreditável de ver o que tinha. Não sei se vocês lembram de uma revistinha, Lili. Ninguém lembra disso? Todo mundo só lia revista de bandido e de mocinho. Lili era o desenho dessa bonequinha. Era uma garotinha do peitinho, toda. Lili era uma... E o globo ocular dela era uma bola, assim, uma coisa. Pois acredite você que um dia, num desses carnavais, veio uma dessas figuras cariocas com esta maquiagem. Ele cortou 2 bolinhas, juro por Deus. E eu ia para o Rio, eu ficava fascinado, que nem os canadenses, com essas coisas. A bicha colocou, falando português bem claro, ela colocou 2 metades de bola de ping-pong aqui, porque não pesa nem nada, pintou o olho arregalado, fez o desenho da Lili. Eu quando vi aquilo, eu falei, gente de Deus, essa gente tinha que ser, numa época, anos 60, né? Quer dizer, não é uma época que a gente pudesse ver muita coisa assim, né? E essas pessoas tiravam uma onda, aí olha, a polícia está chegando. Então, acho que tinham vindo de carona no carro conversível, tudo. Então tudo era muito animado, a polícia chegava, cada um entrava no carro, a coisa saía, dispersava, daqui 10 minutos a polícia ia embora, aquilo tudo voltava, era uma loucura. E isso tudo é aprendizado se você um dia quer falar que você gosta de carnaval, por exemplo, né? Gostar de carnaval tem que gostar disso, de tudo, ser prensado numa coluna ali na Rio Branco. Eu bati aqui, né? E pronto. E assim foi essa história do carnaval, a minha chegada no carnaval do Rio de Janeiro. Mas teve coisas lindas, assim, de aproveitamento mesmo, né? De coisas, piadas engraçadíssimas, de gente... Então vamos falar agora da sua chegada no carnaval de Santos. Quando você veio mesmo para ficar e para fazer seu nome no carnaval de Santos? Na verdade, eu não deixava de fazer, porque é que nem eu digo, eu fazia o sírio libanês, eu fiz Ana Costa, fiz lá, fiz Regata Santista, eu fiz... Internacional. Eu fiz o Vasco uma vez, fiz... Na verdade, assim, acho que foi o que eu mais fiz, foi isso. Eu fazia... aqueles 2 bailes que são mais recentes, mas que eu fiz para a tribuna do cinema, que foi no Clube dos Ingleses, que eram 2 bailes da fantasia. Eu gostava bastante eu gosto dessa proposta da pessoa se fantasiar,
que é uma proposta bastante carnavalesca, né? E logicamente que eles me chamavam, que eu tenho esse feeling para o carnaval, por essa arte que eu chamo da arte de papel, né? Que eu acho isso... Eu até uma vez entregando uma festa que ficou esplendorosa, a dona da festa, quando ela porque no memorial descritivo do projeto eu determinei um material que eu ia usar, e um dos materiais era papel mesmo, bandagem de algodão, essas coisas assim. E eu considerei o papel um material nobre, e a dona da festa achou um absurdo eu falar que papel era, que aquela arte de papel era uma coisa que não podia ser. Ela não entendeu, acho que ela não queria pagar, mas pagou. Não é verdade? Não tem essa coisa assim muito. Agora, não considerar que isso pode ser uma coisa maravilhosa, não pode, né? Aliás, um ano eu fiz essa proposta. Fiz. Quando começaram com essa onda, que então esse ano de novo, com onda de... porque o carnaval vai dizer, olha, eu faço a proposta do seguinte: se chover não desclassifica ninguém, mas todo mundo no papel. E vão ver quem chega no final das contas com alguma coisa. Mas... nem acreditam. Não é nem inovadora, seria a solução, concorda? Agora, se deu tudo certo, se todo mundo desfilou tudo, ganha melhor e o dinheirinho ia dar para tudo. Entende? É a mesma coisa quando começaram a falar, vamos parar o carnaval. Quando parou o carnaval? Parou o carnaval atrasado, tinha que ter parado antes para... Agora, para... É a mesma coisa, você, o cara não sabe nada, faz isso, faz aquilo. Não sabe, ninguém ensinou. Se é uma proposta nova, ninguém está tomando conhecimento, porque ninguém quer perder sua mamata, ninguém quer dar o posto para ninguém quer ajudar ninguém a subir na vida, porque as pessoas não querem mesmo isso. Não interessa, na verdade, né? Que muita gente entenda de carnaval, qual é a utilidade que teria isso, essa utilidade barata, provisória, né? Vai dar certo, tem que dar, se não der, tá bom. Não tá bom, tá ruim, né? Porque a coisa, não só o carnaval, uma série de coisas, né? Você vê as coisas acontecendo sem nada disso. Mas, de qualquer forma, eu defendo ainda a postura da pessoa que está interessada. Voltando a que pessoas eram essas a quais eu cruzei no meio do caminho, eu cruzei com muita gente maravilhosa. Florinda Boca, dentro de uma gafeira no Rio de Janeiro, num carnaval. Eu tive o prazer de ter conhecido, ter feito dessa família uma gente muito amiga minha, que foi conhecer a família do Alberto, que foi um amigo que foi, há um tempo atrás, foi sequestrado e foi assassinado no Rio de Janeiro. E esse meu amigo era neto de um dos maiores poetas da língua portuguesa, quer dizer que é um absurdo, mas me deu, né, eu estar no Rio de Janeiro, estar passando um verão no Rio de Janeiro, me deu a oportunidade de conhecer essas pessoas. Esse poeta, esse meu amigo Alberto de Lima Martins Torres, e o pai dele era o Jorge de Lima, quer dizer que o pai não, o avô dele, pai da mãe. Então, muitas vezes me hospedei na casa dessa gente, no Rio de Janeiro, onde as coisas são de uma outra forma, que não tinham nada a ver com a minha origem proletária,
nem nada disso, mas quer dizer, se essas coisas todas me deram a oportunidade de ter, né, sobrevivido a isso e ter essas pessoas como experiência, né? E no meio disso é um bando de gente. Eu conheci Lendale, por exemplo. Gente, é uma infinidade de gente. O Frank, do Frank Aguiar, do Frank Aguiar, não, do Frank, daquela etiqueta famosa de couro, sabe quem são essas pessoas? São do Rio de Janeiro. Conheci a Marisa Urban adorava quando eu ia para o Rio de Janeiro. Eu fazia comida na casa dessa família. A mãe não era muito chegada na cozinha, mas aturava toda a coisa. Então a gente fazia 3 jantares e eles convidavam tudo que eles deviam de atitude, convite social, eles pagavam quando a gente fazia esses jantares. E nesses jantares a Marisa Urban, que era uma jornalista, né? Então, enfim. E essa gente maravilhosa que eu conheci foi através dessa oportunidade que eu tive de ter estudado. Isso tudo é muito legal. Quando você tem a oportunidade. Você sabe que no Mackenzie eu sempre tive uma facilidade, graças a Deus, a desenho. E eu tinha que me virar, gente. Meu pai tinha o dinheiro para pagar uma certa parcela da história toda, mas eu me virava com bolsa. Meu pai também arrumava bolsa para mim, de estudos. Eu fazia desenho, fazia vitrine. Primeiro dinheiro, assim, com que eu abri uma conta no banco, era o Banco Nacional, na Avenida São Luís, em São Paulo. E eu fiz o Zilco Ribeiro. Vocês já ouviram falar em Zilco Ribeiro? Já, provavelmente. Era da época de Carlos Machado, daquela gente, era diretor de teatro, de revista, né? E o Zilco tinha um bar dentro do maior bafão que tinha em São Paulo, que era a Galeria Metrópole, nos anos 70, final dos anos 60 para 70, a Galeria Metrópole era E esse Zilco Ribeiro tinha um bar chamado Barroquinho, nessa galeria. Tinha aquele rosa amarela, que era embaixo do Barroquinho, bom, enfim. Essa galeria era E o Zilco falou: Ademir, você não quer fazer para mim a decoração de Natal? Ele não tinha nada, era um bar muito simples, mas tinha umas coisas que lembravam aqueles azulejos pintados em azul e branco. As mesas eram mesas que tinham uns tampos de azulejo, as cadeiras tonê, pretas, aquele tipo austríaca, aquela coisa. Enfim, e 2 anjos barrocos assim em cima de uma pedra mineira amarela que tinha nas paredes. Só que eu quero que o bar continue sendo o Barroquinho, era o nome do bar. E eu lá fiz 2 adereços para circundar esses 2 anjos, esse negócio todo. Aí arrumei lá um jeito de pôr um negócio em cima das mesas e tal. E o Zilco, quando acabou o Zilco, na verdade, eu não ia nem cobrar, porque era o único lugar que eu sentava, assim, na noite barulhenta e perigosa de São Paulo. Era ali, porque ali era um outro... A galeria era um pandemônio, mas ali era um lugar de respeito e todo mundo passava por ali. Raul Cortez, a portuguesa que faleceu, a Ruth Escobar, todos, eu conheci todos eles ali, com o Zilco. Sentava na mesa e ele me pagou. Ele falou: não, você tem que receber, porque é um pagamento, vamos fazer um pagamento, você vai abrir uma conta. Então, para que eu abrisse a conta, ele me recomendou o gerente, que era, por acaso, um amigo meu, que era do Rio, que tinha vindo morar em São Paulo. E eu fui com aquele cheque, abri a primeira conta, foi o Zilco Ribeiro do Barroquinho. Então, e isso é uma coisa que a gente conta, isso faz parte da história do teatro de revista brasileira. Não a minha parte, mas o Zilco Ribeiro
Era uma pessoa, né? Jô Soares, todo mundo que você conhece dessa... Isso é 69, 70. Depois o Zico se enjoou daquilo, ele pegou e foi para Paraty. A galeria teve uma decadência, aquela coisa toda, ele foi para Paraty. Ainda reinou um bom pedaço lá em Paraty. Ele adorava Paraty e ele foi para Paraty. Naquela época que foi aquela leva de gente, Maria de la Costa, Paulo Tran, aquela coisa, ele logo em seguida foi para lá. E acabou-se, mas acontece que isso tudo eu conheci, né, nessa galeria e nesse bar, assim, do lado da galeria, vagou uma loja e vieram umas pessoas tentar alugar essa loja. E o dia que essas pessoas falaram, não era do Zilco, mas enfim, o Zilco serviu como... Quem eram essas pessoas? Um era Rui Gomes e o outro era Henri Michel Ribot, catalão, como catalão da divisa com a França, quer dizer, era descendente. Henri Michel Ribot era descendente de franceses, né? E ele... O Rui Gomes era um diretor, ele era um ator de cinema, na época considerado o Alain Delon de Portugal. E o Henri era um artista plástico de primeira qualidade, um acadêmico perfeito, ótimo, caiu lá na boca do lixo, começou a fazer cartazes para cinema em São Paulo. Vieram com uma prima que é a Célia, enfim, conheci essas três pessoas no mesmo momento que o Zilco conheceu. Foi uma coisa, se encantaram comigo, fizeram um filme e eu fui ator do tal cinema. Mas essa gente tinha um poder de persuasão, assim, tinha uma lábia, uma coisa. Eu trouxe essa gente para Santos, o filme foi rodado aqui em Santos. Foi uma loucura, isso foi um desvairo da minha cabeça, mas uma gente que eu adorei conhecer. Com eles eu conheci... Vocês lembram da Minas de Prata? Então, o Jean Lafon era o governador das Minas de Prata. E o Jean Lafon era tudo também, né? Falava francês fluentemente, enfim, também se fez de amigo íntimo dos portugueses. Eu sei que quando eu fui para a Europa, em 72, eu fiquei hospedado na casa dessa gente. Então, minha vida era uma vida de continuidades desse tipo de situação. Se eu ia trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, em 73, tudo, eu fui eu fazia um freelancer, assim, para umas lojas em São Paulo, de desenho, projetos de arquitetura e projeto de decoração, que foi a área que eu mais trabalhei, foi arquitetura de interiores, porque eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Elas me pediam, eu era a única pessoa que fazia, no dia a dia da cidade de São Paulo, a única pessoa que fazia perspectiva na entrega de um projeto de decoração. Tinha um menino que fazia para uma firma chamada Ouro Velho, e esse rapaz sofreu um acidente e eu fui substituir esse menino. Um dos freelancers era esse. O outro era uma loja de tapeçaria muito grande que tinha em São Paulo, e eu fui servir também essa gente. O resto eu fazia por conta própria. Então eu conhecia muita gente do ramo, né, dessa coisa da decoração, das artes plásticas, Wesley, Pitkoff, Tuneu, são todas pessoas, na época o Tuneu era vendedor de uma loja nessa galeria do lado do Balguim. E esses portugueses, essa gente, lá em Lisboa,
o adido cultural. Então, sempre esta oportunidade de estar diante de pessoas que não seria muito comum para todas as pessoas, né? Não é toda pessoa que está tropeçando em gente desse... Então, na minha cabecinha, funcionava assim, isso não vai acabar. Então, eu não acreditava que essa coisa não acabava nunca, né? Você conhece um hoje, conhece uma pessoa amanhã, conhece coisa... Faz as coisas honestamente, né? Porque, na verdade, é isso. Você tem que ser... Na verdade, você tem que ser digno também para poder acompanhar, né? Você tem que preservar o máximo que você puder de dignidade, de caráter, dessas coisas todas. Então, a cada pessoa que a gente conhece, esse meu amigo carioca, ele era muito bem relacionado, ele tinha uma agência de turismo. Então, ele conhecia, além de muita gente que fazia, que usavam do trabalho dele, né? Ele também viajava muito, então conhecia muita gente. E no Rio de Janeiro, todo mundo, de uma forma ou de outra, do circuito, você sabe que está sabendo quem é quem, na verdade. E ele era muito amigo de um pessoal. Um deles já foi até deputado, tudo, mas tinha sempre essa área da... Ele sempre gostou muito de música, de bar, dessas coisas todas. Os irmãos, uma das irmãs dele fazia teatro, esse teatro moderno, essa coisa, mora na França hoje. Enfim, com essa oportunidade, eu sei que uma vez fomos a um baile de carnaval e eu pus eu sempre fazia assim, o municipal era muito engraçado, porque sempre tinha todo ano tinha uma pessoa que explodia, né? E era engraçado porque isso fazia parte, né, da história toda, sempre tinha. Rogéria explodiu uma vez dentro do baile. Tinha uma figura carioca lá, um suburbano lindo, né, esplendor de pessoa. E quem... Gente, eu não sei nem se eu posso falar essas coisas, mas eu vou falar. Não é a censura, é só porque para não estar falando de pessoas que nem saberiam que eu estaria falando isso agora, mas, enfim, eram as figuras que aconteciam mesmo, né? Essa pessoa era o herdeiro, acho que número 1 da Alemanha, que era o von Krupp, era o barão, né? E ele vinha para o Rio e tudo, era uma bichona daquela pesada, daquela poderosa, daquela de jogar dinheiro na cara das pessoas. E essa pessoa, veio num dos carnavais, uma temporada antes do carnaval, e conheceu essa outra figura, que era uma coisa assim, de esplendor de beleza. E começou uma história de carnavalesca, de romance, aquela coisa. E era muito engraçado, porque sempre era uma das figuras do teatro. Teve vez de virar mãe, a baronesa. Então, tinha uma disputa de camarotes no Teatro Municipal. E era assim, na hora do leilão, o camarote era leiloado. Então, tinha os barões do dinheiro e tem as pessoas que convêm ao baile que estejam em determinados camarotes, né? Então, tem o presidencial, tem o do governador, e esses camarotes, então, reduzem para outros tipos de camarotes e de freezer para ceder esses presidenciais, essas coisas todas, para as pessoas que participavam desse leilão, dessa disputa, desse negócio todo.
Então, uma vez, perdeu-se o presidencial e o do governador, o barão, que sempre tinha o que precisava e o que não precisava para concorrer na história toda, não conseguiu ficar com o presidencial, não sei, por cargas d'água acharam que não ia poder, não sei o quê, porque a disputa era braba mesmo, né? Era Valentino disputando com o Rock Hudson, por exemplo, com a Gina Lollobrigida. Teve um ano que o Valentino foi com a Gina Lollobrigida. E, enfim, isso era uma loucura porque ficou o tal do presidencial, que eu nem me lembro com quem que era, aí ficou o daqui do lado de cá com outra, com essa gente. O Valentino ficou num desses dois. Enfim, e do lado de cá era um camarote exprimido, onde eu estava, e do outro lado era onde estava, era assim, o que era do lado do camarote presidencial ficava do lado do camarote do governador. Esses foram conseguidos pelo Krupp. O Krupp colocou a bandalheira dele toda e a bandalheira da mãe dele com as outras. Então era uma coisa desafiadora, porque você via essa gente ostentando joias. Então isso era uma coisa bastante divertida. E numa dessas, com essa roupa, no dia seguinte eu estou passando em Copacabana, o Silvinho, o cabeleireiro, me olhou lá do outro lado da calçada. Você não estava ontem assim, assado dentro do Teatro Municipal? Eu falei, estava. Menino, onde você foi? O que é aquilo que aconteceu? Que roupa era aquela? Eu falei, não, mas por que assim? Não, ficou, conversamos, não vamos. Descobriu-se que ele era muito amigo desse meu amigo lá do Rio, através dessa história da agência de passagem, e ele fazia o Chacrinha junto com a Elke. E a Elke ia se arrumar na casa dele, porque era ele quem ajeitava a Elke. E lá vou eu, num domingo desses de Rio de Janeiro, para a casa do Silvinho, que a gente sairia, ele arrumava a Elke, ela saía, nós sairíamos, íamos para a televisão e assistíamos o programa de Chacrinha, meio do bastidor. E isso aconteceu umas 3 vezes ou 4 vezes. De eu estar no Rio de Janeiro e ter essa participação dele. E chegou num ponto em que o Silvinho, um dia, por causa de uma outra coisa, de roupa, essa coisa, Ademir, aquela camiseta de Paetê, que fiz uma camiseta de Paetê para ir para o Rio de Janeiro no Carnaval, e ele quis a camiseta para usar, e usou na televisão a camiseta. Então, essas coisas acontecem, que não acontecem, acredito eu, para qualquer pessoa, sem querer me considerar de jeito nenhum privilegiado. Quer dizer, eu me sinto privilegiado, mas privilegiado pela vida mesmo, que eu acho que isso é... E coisas que hoje em dia, essas coisas todas são muito mais difíceis de acontecer dessa forma, né? Hoje o comércio, do interesse é muito mais massacrante, né? Ele chega com muito mais peso. É que as coisas, hoje, como você falou, são mais industrializadas, né? Todo mundo tem acesso ao mesmo. Antes, nessa época, de repente, as coisas criativas chamavam a atenção, né? E você sempre foi um cara muito criativo, um cara que aprendeu com tudo que você viu, como você falou, e ia aplicando o seu conhecimento nas coisas. Era uma simples camiseta, uma roupa, você aplicava uma criatividade, uma coisa diferente, que chamava a atenção. Mas você sabe que eu estava em Amsterdã. Eu não sei se eu te contei isso uma vez. E uma época eu me metia a fazer uns casacos de couro, umas coisas. Eu queria em São Paulo. Me juntei eu e um amigo meu, fomos para a casa da irmã dele e a gente fez os casacos de couro. Eu vendi casaco de couro, eu dei de presente casaco de couro. E fiz uns que eu estava já premeditando essa viagem, fiz uma viagem muito grande quando me formei. Eu falei, não, eu quero ir agora, tinha 24 anos, eu falei, não, eu quero... Ou eu vou agora, ou eu, com 80 anos, arrastar mala na Europa, para mim não é jogada. Milionário dá para você ir.
remediado não dá. Remediado é com 24, você tem que ir com 22, né? Não é? Que isso? Vai coçar aonde? Não. Tem que ir com os 24. Bom, fui. E levei dois casaquinhos desses, né? E estou em Amsterdã, um frio. E esse casaco era bem bonito. Uma jaquetinha, né? Só que era uma cinta, era um desaforo, era uma coisa assim, fora do propósito em termos do que se usava na época. Era uma coisa completa. Não tinha nenhum cabimento, mas eu, como fazia sempre isso, e até com uma certa constância, eu arrisquei, levei. E saímos à noite, fomos jantar, a caminho do hotel. Eu percebi que tinham duas pessoas na vitrine, olhando uma loja. Era uma vitrine de gabardines. E eu sempre gostei muito de... Em São Paulo eu usava muito a gabardine, né? Às vezes, quando podia chover, ou então fazer uma mudança de tempo, assim, uma gabardine resolvia o problema, né? Eu sempre gostei muito, continuo tendo até hoje, mas acho bastante, já tive várias mesmo, assim, um monte, porque eu só era meio aficionado. Estou olhando e tal. Aquilo foi para lá, estou vendo que de vez em quando cruzava. Aí teve uma coisa que eu me perdi um pouco na vitrine, porque eu sempre gostei muito, para mim um dos programas de viagem, o que eu estou dizendo é justamente isso. É você poder olhar coisas, né? E vitrine, para mim, é uma das coisas que me fascinavam, essa coisa toda, porque eu sou capaz de sair de casa, fiz 15 anos, quase 15 anos, 14 anos e alguma coisa, de vitrine no Emanuel Leon, na joalheria ali na costa. E sempre gostei do que fiz, e as pessoas também gostavam muito, tinha gente que ia, especial, os vitrinistas, então, todos, eles passavam na porta do Emanuel, porque sabiam que ia ter uma coisa de categoria na vitrine. E eu estou lá olhando essas coisas, estou aprendendo, sempre estou aprendendo, bato nas minhas costas. Você me desculpa, tal, mas você pode me dizer como Amsterdã é uma terra de vender casacos de couro, como Barcelona Amsterdã também é. Você pode me dizer onde você comprou que loja que você comprou esse casaco aqui em Amsterdã? Eu falei assim, querido, eu não comprei esse casaco em Amsterdã, eu trouxe do Brasil. Do Brasil? Eu falei, é do Brasil. Mas como do Brasil? Onde você comprou isso? Eu não comprei, fui eu que fiz o casaco, então eu sei que estou falando o que estou falando. Eu tive que fazer um casaco, porque quando eu voltei para o Brasil, eu tive que fazer um casaco parecido, pelo menos, com aquele. E é um absurdo, porque isso acontecia sempre, até com essa situação de carnaval. Quer dizer, que eu fazia uma coisa de pensar, de usar, e de repente aquilo virava Eu acho que isso tem a ver com essa história do teatro também, que eu me meti logo cedo nessa história, eu não sei, deve ser isso. Porque eu não me lembro de estar fazendo mais nada na vida. Agora eu cozinho. Agora eu cozinho, mas assim que eu digo que tenha que fuçar com alguma coisa, que você pode usar um pouco a habilidade da criatividade, eu acho que agora é onde eu mais... Mas você continua dando aula hoje? Eu continuo dando aula de pintura, não mais de nada, nem de decoração, nem de nada. Mas decoração faço algumas vezes. Há pouco tempo atrás fiz um apartamento de uma amiga minha, que ficou lindo por um acaso, um apartamento muito simples e ficou bem bonito. Trabalhamos com uma equipe boa e o apartamento ficou muito simpático, ficou muito bom. Ficou bem, não sei se vocês conhecem a Leila, a mulher do Carluxo, lembra do Carluxo, do esporte? A Leila Gonçalves. Isso. E a Leila, o apartamento dela ficou lindo. Quer dizer, que faço assim, nessas condições. Agora, pintar eu gosto bastante porque eu me descobri professor. E eu sempre achei que não seria. Então, me descobri professor e achei legal fazer isso. E estou fazendo isso já há 20 e tantos anos.
Já. E o carnaval hoje em dia, que papel que ele tem na sua rotina? Teria um papel mais importante, como sempre, teve. Mas é que hoje o temor é grande, né, com essa história. A gente não faz isso só porque é bonitinho. Se eu tivesse ganho na Mega Sena, podia ser até que eu desse um dinheirinho para a escola para poder fazer o carnaval. Eu gostaria de fazer uma coisa assim, onde eu sou o patrão absoluto. O ditador mesmo. O ditador. Aqui ninguém entra. É filho da presidenta? Então vai tomar um cafezinho lá na esquina que aqui você não entra. Só vem aqui no dia do carnaval para desfilar. Sabe, eu tinha vontade de fazer uma coisa, mas isso custa muito dinheiro. Vou ter que brigar muito, né? Não conseguiu fazer isso nunca na sua trajetória toda de carnavalesco? Você não conseguiu? Dessa forma? Não. Agora, mudei muita coisa. Mudei, abalei as estruturas do carnaval. Mas sempre dentro de uma condição onde, por algum jeito, você tem que responder. Hoje em dia, eu acho que quem tem o financeiro é a pessoa que manda. Quisera eu que eu pudesse fazer isso, para poder mandar mesmo. Não é? Porque aí E esse mandar não é o mandar porque eu quero ser o dono. Eu queria mandar para poder fazer direito. A tempo, sabe? Sem desgaste. Sem, porque o desgaste humano é muito grande. Colocar toda a produtividade, né? Nossa, mas você se fazer de. Você mudar. O carnaval, principalmente o de Santos, que sempre teve essa raiz de rua, porque a gente sempre teve um carnaval de rua muito respeitável, acho eu. Né? Não tanto pelas escolas de samba, mas quando as escolas de samba não eram, no Rio de Janeiro também não eram as grandes sociedades. E os blocos, né? E aqui era um bloco, né? Mas, de qualquer forma, o carnaval de rua em Santos sempre teve uma característica que eu acho muito agradável, que é essa história do banho da Dona Doroteia, do Agora Vai, as bandas, as primeiras que tiveram, esse senso crítico, essa linguagem bastante tradicional, porque é uma linguagem que vieram dos portugueses, de se fantasiar, de se sujar, jogar farinha, jogar bolinha de xixi, tudo isso fazia. Eu dizia sempre, as pessoas ficavam furiosas. Eu assim, olha, o que mais vale no carnaval, ou melhor, do que eu tinha saudades do carnaval, era do xixi na areia. Porque nossa, as pessoas ficavam furiosas comigo, né? Como é que você vai na televisão e fala que faz? Eu não falei que fazia, eu tenho saudades. Porque eu cansei de ver rodinha de baiana. Era muito melhor ela fazer um xixizinho ali na areia rápido do que ela entrar com aquela saia dentro do banheiro público, alguma coisa, e sujar a barra da saia de xixi. Elas ajudavam, elas cobriam. Quantas vezes eu vi isso? E isso, então, para mim, na verdade, porque eu acredito que o carnaval saia dessa função. Eu estou dizendo para você que eu olhava caderno das crianças lá do Macuco. Até hoje um homem, o rapaz me chama de tio. Um amor de pessoa. E eu ia levar o ovo de Páscoa, o esquimbau A4, e levava se me mostrasse o caderno na escola. Para isso eu pude opinar, eu pude falar. Para isso eu era convidado para chá de bebê. Qual o trabalho que mais te orgulha aqui no Carnaval de Santos? Você considera o teu melhor trabalho? O meu melhor trabalho? Eu vou te dizer, eu tive pontos altíssimos. Como trabalho, aí que está, não dá muito para classificar. Essa é a grande vantagem do carnaval brasileiro, é a grande vantagem do cara que cria no carnaval, que é a gente não defende um carnaval, a gente defende um enredo, uma história, a gente defende um significado, né?
E é por isso que é difícil comparar. Mas eu fiz 2 grandes carnavais aqui. Um eu com certeza seria o campeão, não fui da safadeza, aquela coisa toda, e o outro eu fui campeão, que foi a Sua Bênção Madrinha, X9. A benção. Com esse você não ganhou. Com esse eu não ganhei. É 85, acho. 85 ou 84? Acho que 85. Acho que 85. Hã? Foi a União que ganhou esse ano. Não, acho que foi a Padre Paulo. Então, desses 2 enredos, o que eu acho mais legal, da Bênção Madrinha, na X9, pelo inteirinho mesmo que ele foi. E acho sim. Não ganhei o carnaval, deveria ter ganho, fiz o carnaval para ganhar. Eu fiz o lançamento de uma coisa do Airform, que foi aquela pastilhinha, sabe, criado nos anos 20, que aquilo usei no Carnaval da X9, e o Vacuum Form, que é a máquina que imprime aquelas chapas de metalóide, aquilo lá. Eu dei um banho com aquilo, né? Fiz o diabo mesmo ali. Então o Carnaval seria meu, com certeza, e não foi só por uma questão mesmo de safadeza. Na época o senhor Eugênio não quis discutir, eu também não. Então, o segundo é de Amargo Basta a Vida, que eu falei do doce e da influência do ovo no doce português e, consequentemente, do doce brasileiro. A invasão portuguesa, com a X9, e a X9 foi campeoníssima, foi o último samba deslumbrante que teve na cidade de Santos. Foi esse, em 96, parece. Em 95 foi a Bolsa do Café, na Rua 15, 96, em 97 depois foi dos brinquedos, eu não ganhei também. Você fez uns carros alegóricos rasgados, lembra que atravessavam isso, que atravessavam a ideia, que atravessavam o peito, uma forma desgastada. Agora eu quis fazer esse ano na X9, isso é a mesma coisa, mas o carnavalesco não entendeu dessa forma. Aí passou um pouco, mas esses 2 carnavais eu acho que significam demais. E um dos carnavais, já não na X9, mas que eu também considero um carnaval deslumbrante, foi o carnaval que eu fiz na Padre Paulo, Botafogo Nisso, que foi quando eu levei o carnaval da Padre Paulo, tirei ela do 2º grupo e passei. Foi o carnaval que eu apresentei quando ela subiu para o 1º grupo. Até esse ano eu brinquei com eles como é que ia ser, porque esse ano acho que não ia ser eu que ia levantar a escola do 2º grupo, porque foi um carnaval belíssimo, então eu acho que isso vale a pena ser registrado. Até gostaria de registrar melhor isso, porque é uma coisa que vale a pena mesmo, como ideia, como tudo. Ok, então a Filosófica de Memória do Santos Monte agradece o seu depoimento. Eu é que agradeço muitíssimo. Obrigado a todos.